Aleluia. Eu trouxe uma frase que Lynette Reagan falou quando esteve aqui no Brasil e que eu achei bem que caberia dentro da ministração que eu tenho para ministrar hoje. Ela falou: esteja atenta, ou seja, fique aceso, ligado por dentro nas coisas do Espírito, porque nós não somos desse mundo. Nós estamos aqui como peregrinos e forasteiros. Amém? Então, esteja atento à nova estação da manifestação da bondade de Deus. Olha só, irmãos, a nova estação da manifestação da bondade de Deus. Os anjos, os profetas, eles falaram desse tempo da graça, dessa aliança superior, mas eles não viveram isso. Eles não tinham, o povo de Deus na antiga aliança, eles não tinham o Espírito dentro deles. Eles não podiam ter esse acesso, essa comunhão, mas nós estamos na estação da bondade, da manifestação da bondade de Deus sobre as nossas vidas. Dentro dessa nova estação, precisamos conhecer mais a Deus e permanecer nele, consagrando a nossa vida. Não se assuste com as coisas naturais no mundo. Ela falou: tenha seu foco no Pai Celestial. Então, nós temos um foco, amém? O nosso foco não deve estar ao nosso redor, nas coisas que nós estamos vendo naturalmente. Elas nem mesmo devem nos assustar. E ela disse: aprenda a ouvir a sua voz, a voz do Senhor, e se submeta a ela. Então, amados, vamos estar atentos para aquilo que o Espírito está falando nesses dias, amém? A manifestação da bondade de Deus. Deus me disse no início desse ano que Ele nos surpreenderia com a sua bondade, que Ele faria infinitamente mais de tudo que nós pedimos ou pensamos, que Ele promoveria a abundância para as nossas vidas e finais felizes, e nos surpreender com a sua glória, com a sua bondade, é nos surpreender com a sua glória. E eu te digo só uma coisa: o ano não acabou. A manifestação da bondade de Deus, nós estamos nessa estação. E como nos ligarmos a ela? Então, nós vamos hoje aprender que a fé, ela crê, a fé, ela age, e por isso a fé, ela louva. Amém? O louvor é uma ação da fé. E eu tenho também outra frase que eu escutei do pastor Humberto e que eu trouxe também, porque também cabe dentro daquilo que eu vou falar. Ele falou: adoração é em espírito e em verdade. Amém? Quantos são os adoradores do Pai? Então, nós somos esses que nós adoramos em espírito e em verdade, porque nós não nascemos apenas no reino, nesse mundo naturalmente, mas nós nascemos do Espírito, pela vontade do Espírito, quando nós nascemos, e todo aquele que nasce do Espírito é Espírito. Nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, e Deus é Espírito, e nós somos os seus adoradores, e nós adoraremos por meio do Espírito. Pelo Espírito nós servimos a Deus. Amém? Nascemos de novo no Espírito e por meio do Espírito. É a frase do pastor Humberto. As nossas bênçãos são espirituais. Efésios 1 diz que nós somos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais. Diga: eu sou abençoado. Você não será. A palavra de Deus diz que você já é abençoado com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. A bênção está no Espírito. Também ele falou que as nossas armas são espirituais. E nós vamos enfrentar o diabo no reino do Espírito. Amém? Aí ele fala uma coisa que é engraçado, mas é verdade. Ele disse: ou seja, andou na carne e dança. Porque nós não somos desse mundo. Nós fazemos parte do reino do Filho do seu amor. Somos livres. Somos autoridade. Nascemos de novo para reinar em vida. Amém? Recebemos a abundância da graça, o dom da justiça. Aleluia!
Então, o Espírito também nos assiste nas nossas fraquezas. Aí você pode pensar, meu Deus, isso tudo é espiritual? É, amados, espiritual, mas Deus não te deixou desamparado. Ele disse que nunca te deixaria nem te abandonaria. Quando você pensa no natural que você é fraco, aí é que você é forte, porque a graça de Deus vem sobre a tua vida, te capacitando, adestrando as suas mãos para as batalhas. E a batalha não é nossa, mas de Deus. Ele dá armas para a gente. A nossa posição é de crer, é de confiar, é de não arredar o pé daquilo que Ele falou. Se permanecermos na palavra, permaneceremos na vitória. Amém? O Espírito nos assiste nas nossas fraquezas. Logo, nós não estamos sozinhos nesse reino. Nós não estamos desamparados. Há um poder dentro de nós que nos faz avançar, conquistar e triunfar sempre por meio de Cristo Jesus. Nós somos ungidos para desfazer as obras do diabo. Amém? Então, amados, dependa do Espírito na oração. Persevera na oração. E o que eu vou falar hoje é uma lição de louvor. Amém? Porque o louvor é uma arma poderosa para destruir coisas gigantes, para destruir multidões que venham contra nós. Amém? Então Deus, ele continua dizendo as mesmas coisas para o seu povo. Não tenham medo. A batalha não é sua, mas é minha. Firmem-se na minha palavra e me louve. Eu cuidarei de vocês se vocês confiarem em mim. Eu gostaria que você abrisse em 2 Crônicas. Deus cuidará de nós se nós confiarmos nele. Amém? 2 Crônicas 20. Nós estamos na manifestação da bondade de Deus. A Bíblia diz que se nós que somos naturais, a Bíblia fala que são maus, as pessoas que ali ele estava se referindo às pessoas do mundo, que são maus, sabem dar bons presentes aos seus filhos, quanto mais o Pai Celestial. Amém? Ele dará, porque todo aquele que bate, a porta vai se abrir. Todo aquele que pede, recebe. Amém? E todo aquele que busca, acha. Ele diz em 2 Crônicas 20, na parte D do versículo: crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede em seus profetas e prosperareis. Quando essa declaração veio através de um servo do Senhor, eles estavam numa crise, eles estavam num conflito, no meio de um tumulto, porque uma grande multidão vinha contra ele, quando essa palavra foi dita. A princípio, eles tiveram medo, porque 3 povos mais fortes, mais poderosos do que eles, estavam vindo, e eles não tinham forças para resistir àquela multidão que viria contra eles. Mas a palavra de Deus disse que eles deveriam crer em Deus e eles estariam seguros. E eles deveriam crer nos seus profetas. Amém? Então, quando nós nos firmamos na palavra e quando nós cremos na palavra, nós antes mesmo de enxergarmos, de visualizarmos aquilo que nós desejamos, a gente já pode se alegrar. Amém? Então, tudo aquilo que Deus disse que é nosso, nós podemos tomar posse. Se há uma tempestade diante dos seus olhos, tumulto, ondas gigantescas querendo te abalar, dizendo que você vai morrer, circunstâncias gritando e te pressionando, você pode se levantar firme e declarar em Cristo: eu sou vitorioso. Como Lívia falou ontem no culto das mulheres, em Cristo nós não somos vítimas, nós somos mais que vencedores. Em Cristo nós somos vencedores. Amém? Então os gigantes, eles podem vir e se opor a nós, mas nós temos armas ofensivas.
contra eles. Amém? E aqui eu gostaria que você lesse comigo no versículo 13. Diz: todo Judá estava em pé diante do Senhor. Quando eles receberam mais notícias, eles começaram a buscar ao Senhor, como também suas crianças, as suas mulheres e seus filhos. E então veio o Espírito do Senhor, segundo a Crônicas 20:14, no meio da congregação. E no versículo 15 diz: e disse, o Espírito do Senhor diz: dai ouvidos todo Judá e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, quanto ao que vos diz o Senhor, não temas. O Senhor está falando a mesma coisa para mim e para você. Não temas, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão. Sabe que a multidão maior está com você? Um dia o servo do profeta disse: meu Deus, olha só a multidão que vem contra nós. E o profeta nem aí, bem tranquilo. Senhor, abre os olhos dele para que ele veja. E quando ele viu que mais são os que estão conosco do que os que estão no mundo. A Bíblia diz: filhinhos, vós já vencestes. Já venceu, você já venceu, porque maior é aquele que está em vós. Amém? Então ele diz: não temas, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra eles, e eis que sobem pela ladeira de Ziz, encontrá-lo-eis no fim do vale, defronte do deserto de Jeruel. Nesse encontro não tereis de pelejar. Tomai posição, ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará. Ó Judá e Jerusalém, não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Então, uma grande multidão, mas ele disse: não tema, saia ao encontro. Ou seja, não é para ficar na defensiva, não, é para ir na ofensiva. Essa arma do louvor é uma arma ofensiva que o Senhor nos deu contra o diabo, contra as pressões, contra a angústia, contra a depressão, contra a doença, contra o inferno. Amém? O diabo não aguenta ouvir um louvor de um crente que crê no coração, nas promessas de Deus. Aleluia. E eles, amados, eles tinham uma estratégia de guerra nada natural. Pode ser que às vezes as pessoas não vão entender, mas essa pessoa passando por essa situação de doença, de falta, de depressão e louvando, sabe, eu já aconselhei uma mulher que há muitos anos atrás, ela não era daqui da igreja, mas ela era cristã, e ela disse, testemunhou para mim que ela foi livre de uma depressão que deixava ela na cama. Uma mulher muito inteligente, uma mulher culta, uma mulher que tinha tudo para ser feliz, mas pensamentos do diabo chegaram até ela. Sabe, nem todo pensamento que você pensa é você pensando. Existem outras fontes. Às vezes o diabo traz pensamentos para nós. E nós precisamos estar renovando a nossa mente pela palavra de Deus. A palavra de Deus diz que nós somos mais que vencedores. A palavra de Deus diz que nós nem a nossa descendência mendigará o pão. A palavra de Deus diz que nós seremos supridos segundo as suas riquezas em glória. A palavra de Deus diz que Jesus Cristo se fez pobre para que nós fôssemos feitos ricos. A palavra de Deus diz que nós somos justiça de Deus e reinaremos. A palavra de Deus diz que nós temos autoridade sobre todo o poder do inimigo. A palavra de Deus diz que nós não precisamos viver no medo, porque Deus não nos deu o espírito de medo, mas de poder. A palavra de Deus diz que nenhuma arma forjada contra nós prosperará. A palavra de Deus diz que os nossos filhos são uma geração poderosa na terra. A palavra de Deus diz que a bênção do Senhor está na nossa casa. A palavra de Deus diz que nós não estamos sós. A palavra de Deus diz tanta coisa, amado, mas nós precisamos conhecer.
Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quando as situações te pressionarem, te apertarem, se a palavra estiver dentro, ela vai sair. E o inimigo não vai poder ficar ali. Nós podemos cercar os problemas com a palavra de Deus e as muralhas vão ruir, vão se tornar pó. Amém? Então, o que eu estava assim mesmo? Então, vamos voltar aqui para o texto. E eles, no versículo 21, no 21, diz: aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que vestidos de ornamentos sagrados, marchando à frente do exército, louvassem a Deus. Essa era a estratégia de Deus, chegou. Essa era a estratégia de Deus, louvar a Deus. Aí as pessoas podem dizer: mas que coisa bobinha, que coisa maluca, que coisa esquisita. Mas, amados, para nós, o Evangelho é o poder de Deus. Para o mundo pode ser loucura, para os incrédulos pode ser loucura, mas para nós é o poder de Deus. Se Deus dá uma direção, nós não podemos ficar nos estribando no nosso próprio entendimento. Amém? Deus deu uma direção para colocar os cantores na frente do exército. Diz que o Senhor, ele é poderoso nas batalhas. Então, suas estratégias não vão falhar, amados. Se Deus dá a direção, não fale muito fala pouco e ora muito, então fala pouco e ora muito. Se Deus dá a direção, não olha para o problema e olha para mim e me louva, faz isso. Amém? Pode ser uma coisa tão simples. Será que se eu fizer isso, vai acontecer? Vai acontecer. Aquela mulher que eu falei que estava com depressão, na cama, amado, na cama, ela tinha tudo para ser feliz. Ela disse que dentro dela, um dia, ela começou a ouvir o Espírito Santo de Deus cantando uma música para ela. Eita, eu gosto desse negócio aqui. Sabe o que significa isso? É que Deus, ele é a nossa fonte. Se você precisa de cura, louva a Deus de todo o coração e ele tem cura para você. Se é prosperidade, o que você quer, alegria, forças físicas, tudo está em Deus. Ele está jorrando dentro de nós. E pelo louvor nós nos ligamos a esse poder. Amém? Pelo louvor o diabo não pode ficar, porque Deus habita no meio dos louvores do seu povo. Aleluia! Boas novas. Só louvando, né? Só louvando. E disse que dentro dela começou a música sobre tua vida, meu. Quem sabe me ajuda aí que eu não sou boa no louvor, não. Sobre está a bênção do Senhor, a força dos teus te avançarão. Vivas de júbilo no teu. Vai, continua. Bem-aventurado é o povo que conhece as vivas de júbilo. Bem-aventurado é aquele que pode dizer glória a Deus quando o diabo está dizendo você vai morrer, seu casamento está destruído, seus filhos não têm jeito, e no seu arraial ouve-se vivas de júbilo. A Bíblia diz no Salmo 118. É desse jeito. Aleluia. Eu queria que você abrisse no Salmo 118. Aleluia. No Salmo 118, eu gosto desse salmo. No Salmo 118, 8 diz: melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar no homem. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar em príncipes. Mas ele está falando disso. Não é para que você desconfie de todo mundo. É porque os homens, eles não podem fazer o que só Deus pode fazer.
Então, em quem nós vamos confiar e buscar refúgio? No Senhor. O salmista diz: eleva os meus olhos para os montes. De onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor. Ele é a fonte que não para, que não esgota, que não chega ao fim. O Todo-Poderoso está aqui, está dentro de você. Você é ungido, amado. Quando você abre a boca, o inferno estremece. Você está armado e é perigoso. Diz assim, no versículo 10: todas as nações me cercaram, mas em nome do Senhor as destruí. Você tem o nome de Jesus, o nome sobre todo nome. Você, quando a circunstância está apertada, você canta aquela música de Ademar de Campos, que eu gosto que sou. O nome de Jesus é por... Ajuda, pelo amor de Deus. O nome de Jesus é sobre todos. Nome mais. Nome sublime é o nome de Jesus. Pode continuar? O nome de Jesus. Minha gente, alguém do louvor aqui, por favor, que sabe essa música. Bruno, pelo amor de Deus, me salve. Cadê você? O nome de Jesus levanta os mortos. O nome de Jesus cura os enfermos. Cadê Bruno? Neidinha. É do homem que vem. Mas não é porque é dele, é porque é a palavra, amém? Se eu errar, vocês... O nome de Jesus é poderoso. O nome de Jesus é sobre todos. Nome mais doce, nome mais lindo, nome sublime é o nome de Jesus. O nome de Jesus levanta os mortos. O nome de Jesus sara os feridos. Nome mais santo, nome mais puro, nome bendito é o nome de Jesus. Nome mais santo, nome mais puro, nome bendito é o nome de Jesus. Tá certo, viu? Glória a Deus. Amados, não tem cão que fique num negócio, não aguenta. Não aguenta. É demais para ele. É um nome que acabou com a raça dele, que humilhou ele, que despojou ele, que reduziu ele a nada. E esse nome pertence a gente, à igreja. E o que é que a gente vai fazer com ele? Então, nós podemos aprender a lição do louvor. Assuma sua autoridade sobre o inimigo em nome de Jesus. Mas, tendo feito isso, focalize toda a sua atenção no Senhor, louvando. Assuma sua autoridade. Pare de conversar sobre o diabo, do que o diabo tem feito, como ele é grande, como ele tem 3 dentes, como ele tem um rabo, como ele é azul, como ele é amarelo, que ele acabou com as finanças, que ele entupiu a pia, que ele matou o gato. E vamos falar no nome de Jesus.
Vamos focalizar nossa atenção no nome de Jesus. Amém? Aleluia. E diz assim, no versículo 10, Salmo 118, 10. Todas as nações me cercaram, mas em nome do Senhor as destruí. O nome mais puro, o nome mais lindo, o nome mais poderoso dessa terra, do universo. E você, tá assim com ele. Você foi feito um com ele. Aleluia. Você é família de Deus. Você é herdeiro de Deus, co-herdeiro com Cristo. Você está sentado em posição de autoridade. Você é abençoado. Em nome do Senhor nós podemos destruir. Amém? Não fica dizendo Jesus, como o pastor Wagner ministrou, acho que há uns 3 cultos atrás. Faz alguma coisa, Jesus, eu estou indo para a igreja. Olha, Jesus, você viu que esse mês eu dei o meu dízimo. Jesus, eu até estou falando a palavra, mas você não está vendo, Jesus, que como abelha, esses problemas estão vindo sobre mim. Como diz aqui no verso 11, cercaram-me de todos os lados, mas em nome do Senhor as destruí. E o Senhor está dizendo para você, e o meu nome que eu te dei? O que você está fazendo com ele? Dê um comando, como o pastor Wagner falou. Diga para o monte, quer dizer essa palavra comandar, né, pastor Wagner? Dê um comandinho. Ele pode se estribuchar, fazer 10 estripulias, mas ele tem que sair. Porque ele sabe qual é esse nome que você está usando. E você e eu, sabe? Vamos meditar nas escrituras. Vamos ler aquilo que nós temos, aquilo que nós podemos nele. Porque sem ele a gente não é nada. Mas a gente não é por causa da nossa força, não. É porque nós temos um grande Deus. Amém? Então nós podemos dar ordem no nome de Jesus e as circunstâncias serem transformadas. E você pode dizer, mas que coisa, por exemplo? Por exemplo, seu casamento destruído não é a vontade de Deus. Por exemplo, filhos doentes não é a vontade de Deus. Você é doente com hemorroida, já pensou? Não é a vontade de Deus, amado. Só sabe quem sente. Não é. Dor na garganta, dor de dente, calo, joelho quebrado. Não é a vontade de Deus. Isso é do inferno. Então, se é do inferno, não fica com essas coisas. Manda embora. Se o carteiro viesse e entregasse uma caixa de cascavel, de cobra cascavel para você, olha que coisa mais linda! Para você. Aí você ia ficar com essas bichinhas lá na tua casa? Diz, sai daqui que isso não é meu. Erraram o endereço. Fora! Para bem longe daqui. Amém? Então, ele diz aqui no versículo 13, empurraram-me violentamente para me fazer cair. O diabo não brinca de ser diabo. Mas você também não brinca de ser filho de Deus. Não brinca. Se te empurraram violentamente para te fazer cair, o Senhor é a minha força e o meu cântico. No seu arraial, ouve-se vivas de júbilo, alegria. Você está no reino da alegria. Amados, uma vez eu fui na casa de uma pessoa que estava passando por uma situação muito difícil. O filho estava doente e os relatórios não estavam muito bons. E ela foi falando. E eu fui tendo uma raiva do diabo. Se eu pudesse, eu pegava o diabo naquele dia. E foi falando. Não aguentei, não. Aleluia! Menino, tudo mudou. Foi sério. O menino que ia morrer não morreu mais. Os vizinhos, eu não sei o que pensaram, mas resolveu. Resolveu. Olha só, nas tendas dos justos, a voz de júbilo. Júbilo. E de salvação. O que é que está tendo dentro da nossa casa? Que voz é? Queixas,
não vai adiantar choramingando quando nós não recebemos notícias bem agradáveis. O que é que está chegando? Porque dentro da nossa casa deve haver voz de júbilo e de salvação. A destra, eu me lembrei de Marisete. Quando Marisete estava bem sufocada, ela dava uns gritos lá do apartamento dela. E depois ela começava a dançar dentro de casa. E ela foi curada. Curada de muitas coisas, dançando. Amém? Porque a alegria, amados, o louvor traz alegria para a gente. Quando nós louvamos, nós nos ligamos a uma fonte de poder. Amém? Então, nas tendas dos justos, a voz de júbilo e de salvação. A destra do Senhor faz proezas. A destra do Senhor se eleva. A destra do Senhor faz proezas. Não morrerei. Viverei, contarei as obras do Senhor. Eu tenho outra versão que diz: nas tendas dos que temem a Deus, ouvem-se cânticos de vitória. Porque o poder do Senhor opera maravilhas. Porque Ele ainda é, eu sou. O mesmo que foi ontem, que é hoje, que será amanhã. Ele é ainda. Amém? Ele opera maravilhas. O poder do Senhor é extraordinário. O poder do Senhor opera maravilhas. Agora eu quero que você vá lá no Salmos 89, 15. Nós temos triunfo. Salmos 89, 15 diz: bem-aventurado o povo que conhece os vivas de júbilo, que anda ao Senhor na luz da tua presença. Lembra o que Lynette Reagan falou? É tempo de ouvir a sua voz e se submeter. É tempo de conhecer. Amém? Então, bem-aventurado, feliz, realizado é o povo que conhece os vivas de júbilo. Esse povo que anda nessa alegria somos nós, porque nós estamos na luz da presença. Então, quando o sol fechar, as nuvens encobrirem, você mesmo assim, você pode, pela fé, antes de ver, estar nos vivas de júbilo. Alguém tem outra versão para os vivas de júbilo? O som do louvor, amém? Então, bem-aventurado o povo que conhece o som do louvor. Nos Salmos diz que Deus, ele habita no meio dos louvores do seu povo. Aleluia. E a Bíblia diz que em tudo nós podemos dar graças. Não é por tudo, mas é em tudo. Enquanto nós passamos por uma situação desagradável, seja ela qual for, nós podemos dar graças, porque nós sabemos que o sol da justiça se levantará. E nenhuma nuvem pode encobrir ele. No nosso caminho, não. Porque nós estamos andando na luz da presença, nós já vemos depois das nuvens o que é que vai acontecer. Amém? Nós já vemos que o inimigo foi derrotado. Nós sabemos quem nós somos. Aleluia. O poder de Deus vem e nos socorre quando nós louvamos, pois o louvor é a linguagem da fé. Amém? Aleluia. Então, o que é louvor? Louvor é enaltecer a Deus por aquilo que Ele já fez e por aquilo que Ele está fazendo por você. Por aquilo que Ele criou. Nós cantamos uma música no finzinho que falamos daquilo que Ele criou, né? Como foi a música mesmo? Fala mais altinho aí. Tudo criou. Isso é louvar a Deus. Para o seu louvor. E também por aquilo que Ele está fazendo. Isso é louvar a Deus. Agora, adoração é enaltecer a Deus simplesmente por causa do que Ele é. Então, o poder de Deus é liberado através do louvor. A adoração e o louvor libera a nossa fé. Porque a fé é crer com o coração e falar com a boca. Não só adianta eu tenho fé e eu estou vendo o gigante e eu não faço nada, é? Eu fico bem caladinha. Aí, como Lívia disse, aí fica eu e o gigante. O gigante não vai cair por terra se nós não declararmos a palavra. Então, quando nós oramos, nós cremos que já recebemos, porque é a vontade de Deus. Então, se nós cremos que nós oramos e já temos, por que não agradecer?
Então, quando nós estamos agradecendo, nós estamos dizendo para o inferno: eu creio em Deus, mesmo que eu não esteja vendo, mesmo que diante dos meus olhos tudo está do mesmo jeito. Eu creio que o poder foi liberado quando eu orei. Eu creio que eu já recebi, por isso eu já agradeço. Está liberando a fé, a linguagem da fé. Louvor e adoração é a prática da palavra. Se as coisas te apertarem, sai confiança. E se a confiança sair, vai sair louvor. Amém? A fé crê, a fé confia e a fé louva. Aleluia. O louvor ajuda o crente a permanecer na fé e a colocar-se acima das emoções negativas. Então, amados, às vezes aquilo que nós estamos crendo ainda não aconteceu e passou uma semana. E como nós não podemos vacilar, nós precisamos permanecer falando as mesmas coisas, nós precisamos louvar, porque Abraão cria que Deus faria aquilo que ele prometeu. Ele se fortaleceu dando glória a Deus. Você pode dizer: mas eu estou crendo já faz um mês e eu não estou vendo nada, mas está louvando? Porque o louvor vai te deixar acima do medo, da dúvida, da depressão, da tristeza. Amém? O louvor vai fazer com que você fique acima das emoções negativas que vêm para roubar a sua fé. E você pode rir, se alegrar na cara do diabo e dizer: eu tenho. Quanto mais ele te apertar, mais você grita mais alto. Você vai ver que na horinha ele não vai aguentar e vai pegar e sair por 7 caminhos. Eu não sei como ele vai conseguir, mas é assim que acontece. Resistimos o diabo permanecendo firme na fé. Se a gente sair da fé, mas a gente vai perder aquilo que a gente tinha em Deus. Eu gostaria que você fosse lá em 1 João. Não desista. A sua fé vai te levar à vitória. E na fé nada te é impossível. Então, que coisa boa. Se você louvar, se eu louvar, nós vamos permanecer na fé. Não é bênção? É bênção, amados. Você já pensou em se encontrar com um exército 3 vezes maior do que você louvando? Eles estavam indo se encontrar com esse povo. Mas quando eles procuraram, não tinha mais nada. Simplesmente porque o louvor a Deus destruiu os inimigos. De repente, enquanto você louva, enquanto você se envolve com Deus, enquanto você enaltece a Ele, glorifica a Ele, conta com toda a alegria que aquilo é passageiro. Sabe o que acontece? Deus faz. Quando você procura, nem existe mais. Nem existe mais. Aleluia. E 2 João 1,8, na fé nada lhe será impossível. Fique firme na fé, resiste o diabo, louve. Amém? 2 João 1,8 diz: acautelai-vos. 2 João. Só tem um capítulo mesmo, é no versículo 8. Acautelai-vos, ou seja, tenha cuidado. Se Deus disse para ter cuidado de alguma coisa, é porque precisa ter. Amém? Então vamos ver com o que é que nós precisamos ter cuidado? Ter cautela, sermos prudentes como as serpentes, para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço. Amém? Então, quem disse que na fé diz que é o bom combate da fé. Não é um combate que você entra sem saber se você vai perder ou ganhar, não. O bom combate da fé é um combate que você entra sabendo, tendo a certeza, estando certíssimo, estando plenamente convicto de que o final daquele combate é vitória. Amém? De que em Cristo você já é mais que vencedor. Mas é um combate, porque o diabo vai tentar roubar aquilo que você está crendo, mas você fica firme na vitória, na palavra. Então, é um esforço que nós realizamos, estando em fé a cada dia, agradecendo ao Senhor a cada dia por aquilo que a gente já creu que recebeu. Ele diz: mas tenha cuidado para você não perder.
aquilo que você tem realizado com esforço, mas para receber completo galardão. Então, eu quero explicar como é que nós podemos perder aquilo que nós já estamos orando e crendo por um tempo. Amém? Então, quando você permite que sua boca se aparte da palavra, você passa a concordar com as circunstâncias. Sem querer, irmãos, nós começamos a dar mais crédito ao diabo. Se nós estamos falando sobre o fracasso, de como é difícil, é muito difícil isso. Nós estamos tirando nós acabando com aquele trabalho que nós fazemos. Então, nós não podemos deixar que a nossa boca se aparte da palavra. É melhor não falar nada do que falar uma coisa dessa. Não concorde com a circunstância, com aquilo que ele está dizendo para você. Aí você pode dizer, mas você não está vendo o que eu estou passando, mas não fui eu que disse. Foi o Senhor que disse. E a Bíblia diz que quando nós somos fracos, aí é que somos fortes. E a Bíblia diz, renove a sua mente. É uma responsabilidade de todo filho de Deus. E como é que eu renovo essa bendita mente? Um pensamento errado sai quando eu coloco o pensamento certo no lugar dele. Um pensamento que é a verdade, é a palavra de Deus. A palavra de Deus diz tanta coisa linda a seu respeito, amado. E diz que você é um forte guerreiro, que você é valente. Então, como é que você vai dizer, mas eu não estou aguentando mais? Na sua força, não, mas na força de Deus, sim. Quando está fraco, vá lá para um lugar, ou fazendo suas coisas mesmo, levante os seus braços e comece a louvar, porque vai vir força, vai vir alegria. O louvor traz força para as nossas vidas. Forças físicas e forças espirituais, mas não saia da palavra, porque a palavra é a fortaleza da nossa vida. Quando nós estamos nos sentindo fracos, nós precisamos entesourar a palavra no nosso coração. Essa palavra tem que habitar ricamente. Nós devemos meditar nessa palavra. Nós devemos nos associar com pessoas da palavra. Para quando você tiver já assim, a pessoa dizer, oxe, que é isso? Tu creu até agora, tu vai desistir. Vai não. Vamos louvar. Vamos orar em outras línguas. Amém? E força vai chegar para você. Vai vir um renovo sobre a sua vida quando nós começarmos a louvar ao Senhor. E ele disse, olha, você tem realizado esse aqui com esforço, então cuidado para não perder. Então, não fala, não concorda com as circunstâncias que estão contra você. E quando nós concordamos, nós desfazemos as nossas orações e confissões e caímos da fé para a dúvida, dando autoridade ao diabo sobre a situação e tirando de Deus o domínio. E não é isso que nós queremos. Nós fazemos inconscientemente. O diabo, ele não desiste, ele vem todos os dias. E às vezes, num dia só, ele vem mais de uma vez, dizendo não vai dar certo, não está vendo que isso não funciona, não perda teu tempo não. E ele manda várias pessoas para falar isso para você também. Mas se você louvar a Deus, você vai estar forte, amém? Então não concorda com a circunstância, fala fé sobre ela. Amém? Disse que uma missionária, ela estava com, eu acho que era rubéola, eu acho que era. Era algum desses nomes que termina com ela. E naquele tempo dela, né, a cura para aquilo não existia. E ela começou a buscar intensamente o Senhor, porque ela estava em outro país. E a cura, mas é algo que é nosso. A palavra de Deus diz em Isaías 53 que verdadeiramente o castigo que nos traz a paz estava sobre Jesus. Pelas suas feridas, ali na cruz, ele acabou com a maldição da doença, para que eu e você andássemos em saúde divina. E ela começou a buscar o Senhor porque ela ia morrer. Não tinha cura para aquilo que ela tinha. E então o Senhor falou com ela. Quando os seus louvores mostrou uma balança com como se duas cestas. E numa balança estavam os pedidos dela, dizendo, Senhor, eu quero cura, eu preciso de cura, eu quero fazer a tua vontade. Todos esses pedidos
estavam mais pesados do que o louvor. Ele diz: quando os louvores se igualarem com os pedidos, você vai ser curada. E ela passou dia e noite louvando. Às vezes a cura se manifesta instantaneamente, mas às vezes não. E nós precisamos continuar crendo. Nós não podemos desistir, porque nós já temos a vitória. Amém? E ela continuou louvando ao Senhor, continuou louvando. E as forças vieram e ela continuou louvando, dia e noite louvando. E de repente a pele dela se tornou como de um bebê e ela se levantou curada dali. Também um filho de Kenneth Hagin, filho Craig. Ele teve um dia que 4 médicos chegaram para ele e disseram que ele estava com um tumor na cabeça quando ele ainda era um adolescente. E ele disse que era como um vento do desespero chegando até ele. E ele disse que no dia a cirurgia durou 12 horas. E um dia eu falando com um doutor, ele é neurocirurgião, ele é da igreja do pastor Humberto. Ele disse que para a medicina, alguns falam que cabeça há um ditado, eu não sei se para a medicina, cabeça é como eles dizem, quando abriu azedou. Então, amados, quando abre, é muito difícil, é impossível às vezes a pessoa voltar. Mas só que Saul estava dizendo que muitas das cirurgias que ele fez, as pessoas voltaram à normalidade, porque ele ora, porque ele crê. Milagres são para todos aqueles que creem. Milagres é para você, para mim. A Bíblia diz que Jesus disse que aqueles que creem em mim farão as mesmas obras e ainda maiores. Já para tu? Ainda maiores. É você e eu nesse negócio. Você pensa que a gente não vai ver não milagres lá nas praças? Vamos. Aqui dentro, vamos. Na nossa casa, vamos. Porque cremos e já agradecemos. Kenneth Hagin diz no livro Chamados por Deus que muitas vezes os crentes estão crendo só para as coisas naturais, que não é errado, mas só crer para isso é muito pouco, amados. Nós podemos crer também para vidas sendo ganhas para o Senhor. Então, toda vez que você agradecer a Deus por uma coisa que você está crendo naturalmente, agradece a Deus, exerce fé também para que uma vida seja salva. Faz isso paralelamente. Amém? E você vai se alegrar, porque vai acontecer as duas coisas. Aleluia. Então, ele disse que foram 12 horas e ele disse que a única coisa que ele conseguiu fazer foi orar e louvar durante as 12 horas. E quando saiu da cirurgia, o médico disse: olha, foi bom, mas só que eu tenho uma coisa para te dizer. Ele já passou da fase que poderia fechar e ele vai ficar com o crânio aberto pro resto da vida. E também teve uma partezinha do tumor que a gente não tirou porque podia arriscar a vida dele. E eles continuaram adorando e louvando a Deus por uma restauração completa. Eles disseram: Senhor, nós não ficaremos satisfeitos com isso, nós ficaremos satisfeitos com o teu melhor, e por isso nós te louvamos. E continuaram louvando. E quando o menino, por ele sendo um adolescente normal, e quando o menino chegou na fase de adolescência, ele quis jogar futebol americano. Vocês já viram como é que joga futebol americano? Um em cima do... Menina, é um jogo bem agressivo. Um em cima do outro, aí cai tudo um em cima do outro. É a maior loucura. Então, quem tinha um crânio aberto não poderia participar disso. Não é verdade? Você concorda? Só que eles foram novamente por prevenção, por prudência, nos médicos e fizeram todos os exames. E quando fizeram, sabe o que aconteceu? O osso fechou. E o menino não tinha nenhum resquício de tumor mais na cabeça. Então, amados, as coisas de Deus podem ser loucura para o mundo, mas para a gente que crê, não. É o poder de Deus. Você está armado com a arma poderosa. Amém? Você pode louvar a Deus, porque as coisas de Deus é no Espírito. Amém? E você é um verdadeiro adorador. Aleluia. Você pode ler também um livrinho que
Kenneth Hagin, que é o poder disponível no louvor. É muito bom. O louvor tira os nossos olhos do conflito e os fixa no vencedor, no libertador, em Jesus Cristo. Amém? O louvor nos coloca em contato direto com o Pai. Aleluia. E nesse momento, coisas que estavam erradas em nós vão saindo, porque Deus vai tratando com a gente. E nós vamos estar sensíveis, ligados, acesos por dentro. Amém? Então, é um sacrifício de louvor, independente do que eu sinto ou não, a unção permanece em mim, a fé permanece em mim e eu posso louvar. Amém? Contando com alegria. Só mais uma declaração para a gente praticar. O louvor levanta o nosso ânimo, encoraja o nosso coração. Ao invés de ficarmos de mau humor, nós vamos ser cobertos com novas forças e nós sorriremos. Numa casa onde tem um louvor, a derrota não pode ficar. Numa casa onde tem louvor, na mesma casa, a tristeza não pode ficar, mas a alegria vai ficar. Amém? Aleluia! Onde Deus está, ali tem vitória. Amém? E agora eu gostaria que você ficasse de pé e você vai começar a louvar ao Senhor. Claudio, se você puder cortar e colocar a música 6. Parar o vídeo. Cortar e parar o vídeo, que eu quero dizer. Da gravação daqui do culto, desse momento.